Olá gente, tudo bem? Muito feliz por estar aqui de volta fazendo esse vídeo. Hoje o tema que vamos trazer hoje aqui é sobre síndrome metabólica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse diagnóstico, esse termo de síndrome metabólica, mas ela nada mais, nada menos, ela é um critério que mostra que esse paciente está com um processo de inflamação crônica. É sabido já pela ciência que a inflamação crônica está na base de todas as doenças modernas que a gente tem hoje. Então, você pegar a hipertensão, diabetes, a obesidade, o próprio infarto agudo do miocárdio, a depressão, todas elas vão ter como uma base fisiopatológica a inflamação. Quando eu entendo que esse corpo inflamado vai gerar distúrbios, vai gerar alterações hormonais, metabólicas, eu entendo que é ali que eu tenho que tratar. E a síndrome metabólica nada mais caracteriza por critérios, né? Vários critérios. Quando você tiver 3 ou mais critérios desse, você é um paciente com síndrome metabólica. Vamos citar alguns aqui. Por exemplo, a insulina alta, a hiperinsulinemia é um critério para a síndrome metabólica. HDL em homens abaixo de 40, HDL abaixo de 50 nas mulheres é critério para síndrome metabólica. O HDL, o bom colesterol, né, muito baixo, também favorece ao diagnóstico de síndrome metabólica. É um critério. Outros exemplos de critérios: triglicérides acima de 150 também passa a ser um critério. Cintura abdominal aumentada em homens e mulheres. Aí tem pequenos critérios, uns discordam de valores, mas mais ou menos acima de 105 de cintura abdominal para homens e de 88 para mulheres é um critério para síndrome metabólica. O paciente está fazendo uso de antihipertensivo ou apresentar pressão arterial acima de 13 por 8,5 já é também um critério para síndrome metabólica. Ou outro critério, diabetes. O paciente tem diabetes tipo 2 ou fazer uso de hipoglicemiante a tratar, ele também tem um critério para síndrome metabólica. Ou seja, quando você tem 3 ou mais critérios desses, eu estou obeso, tenho um grau de pressão aumentada e meu triglicérides está acima de 150, você é um paciente com síndrome metabólica. Quando a gente entende esse mecanismo, vocês agora aí acabaram de ouvir esse vídeo, vocês podem olhar no seu último exame e ver, realmente meu HDL está baixo, meu triglicérides está aumentado, estou acima do peso, minha cintura está aumentada, trato de pressão ou tenho já alteração da minha glicose. Você com 3 critérios desses, você pode falar assim, rapaz, eu tenho síndrome metabólica. E esse que é o ponto, aonde que a gente vai atacar, aonde que a gente vai, de alguma forma, tratar de forma efetiva essa síndrome metabólica. Por quê? Ela, como eu falei no começo, ela caracteriza que esse paciente tem inflamação crônica. E isso é a base de todas essas doenças modernas. Tudo que a gente quer é prevenir doenças. Esse tem que ser o foco da medicina. Sempre deveria ser. Toda consulta a um médico, a um nutricionista, a um profissional de saúde tem que visar isso. Eu tenho que ter resultados, eu tenho que ter parâmetros para eu ficar longe de incidências de doenças, de complicações, de distúrbios, porque aí eu vou estar garantindo uma chance maior de envelhecer com saúde, ter uma vida mais longeva, ter uma qualidade de vida mais exuberante. Do momento que eu tenho já os critérios, eu já tenho que atacar. Agora, quando a gente vai mais a fundo da síndrome metabólica, a gente observa que muitas das vezes essa inflamação crônica, que responde pela maioria das doenças, ela tem uma causa que é a base maior, que é muitas das vezes a resistência à insulina. A insulina, como eu já falei em outros vídeos, ela é um grande maestro do nosso corpo. Se você quer ter um parâmetro de saúde, se você quer ter um parâmetro para a sua vida, nunca deixe de pedir a sua insulina no seu check-up anual. E tenha sempre ela como o seu grande marcador de saúde. Quando você tiver uma insulina em jejum de 2, de 3, até 4, 5, você pode garantir, você é um paciente com todo o perfil de um paciente sem inflamação, sem sobrepeso e obesidade muitas das vezes. Muitas das vezes você não vai ter problema de pressão, diabetes. Esse marcador insulina, tão vital, muitas das vezes esquecido e negligenciado num check-up simples que a pessoa faz, ou muitas das vezes a pessoa afasta um diabetes comum, por exemplo, a sua glicose está boa, está 85,
glicose de jejum 85, hemoglobina glicada normal. Você não tem diabetes, mas muitas das vezes à custa de uma insulina alta. E esse é o grande parâmetro para você afastar o diabetes, afastar doenças crônicas e hipertensão. Quando eu entendo que na base dessa síndrome metabólica eu tenho inflamação crônica e que dentro dessa inflamação crônica eu tenho um mediador aí poderoso que é a insulina, eu começo a ter pontos para eu trabalhar. Essa resistência à insulina, o que caracteriza uma resistência à insulina? O meu corpo, com o passar do tempo, ele vai aumentando a secreção de insulina para metabolizar aquela quantidade aumentada de açúcar. A insulina não só metaboliza açúcar, como as gorduras, as proteínas, mas basicamente o que mais estimula essa insulina no meu sangue, essa hiperinsulinemia, é o aumento da minha glicemia. Com o passar do tempo, esse paciente que está rotineiramente, massivamente, como estão a maioria das pessoas nessas últimas 3, 4 décadas, se entupindo de carboidratos processados, de açúcar, de farinhas, essa glicose descompensa, vai descompensando. E essa insulina, naturalmente, como um feedback do seu pâncreas, secreta mais insulina. Essa insulina vai pegar essa glicose e vai colocar na célula do seu corpo para gerar energia, para essa célula metabolizar essa glicose e tudo correr bem. Só que chega um momento que essa célula não aguenta mais essa insulina botando açúcar, glicose, dentro dessa célula. E essa célula do meu corpo começa a criar resistência aos receptores, resistência nos receptores dessa célula à insulina. A ação que aquela insulina fazia antes com a glicose mais baixa, aonde que ela pegava aquela glicose e conseguia fazer a transcrição para dentro da célula e metabolizar aquele açúcar normal, isso já não acontece mais. Os receptores celulares do nosso corpo começam a criar resistência. Basicamente, ele cria um carapaças ali no receptor, onde aquela insulina não mais tem efeito. Não fica mais sensível à ação da insulina. O que o pâncreas lê? Eu tenho que produzir mais insulina porque o sangue está aumentando a quantidade de glicose. Porque a célula não está mais recebendo essa glicose. A célula já está entupida de glicose. O teu sangue começa a aumentar os níveis de glicose. E o teu pâncreas fala assim, vamos produzir mais insulina para metabolizar isso. Como a tua célula não vai receber mais açúcar, porque ela não está recebendo mais a ação dessa insulina, você fica produzindo mais insulina. A resistência à insulina, ela é uma das causas importantes da manutenção da síndrome metabólica, da manutenção da inflamação crônica e de todas as consequências que a gente tem na sociedade. Muitas das vezes a gente foca muito a questão da insulina com a obesidade, né? A obesidade, ela vem, hoje é um problema de saúde pública na nossa sociedade. E como a gente tem que abordar a questão da obesidade? Tratando saúde. Eu não tenho que emagrecer para ficar saudável. Eu tenho que ficar saudável para eu poder emagrecer como consequência, não como um fim. Quando eu começo e aprendo a abordar a questão dessa resistência à insulina, eu metabolizar melhor o meu organismo, tornar essa insulina de novo a níveis baixos, como eu falei, eu quero uma insulina de jejum próxima do limite inferior, 2, 3, 4, eu vou estar dando o quê? Saúde para esse organismo. Eu vou estar entendendo o que é o mecanismo correto, eu vou ficar saudável para poder emagrecer. Vou trazer aqui agora para você ver como é que essa questão da obesidade e de um organismo saudável tem que ser entendido. Muitas das vezes a questão não é o peso, não é a obesidade. Olha o que esse estudo traz para a gente. Pegaram uma amostragem de 240 milhões de adultos nos Estados Unidos. Desses 240 milhões de adultos, 30% deles tinham obesidade, eram obesos. E os 70% dessa amostragem tinham peso normais. Até aí tudo bem. Agora vamos observar, desses 30% de obesos, 80% deles apresentavam síndrome metabólica. Eles eram obesos e eram doentes, ou seja, a incidência de síndrome metabólica, de todas essas doenças correlatas e a obesidade, tem maior incidência, isso todo mundo sabe. Agora, o que esse estudo mostrou e que faz a gente acender uma luz de atenção, é isso que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que dos 70% de adultos com peso normal, 40% deles tinham síndrome metabólica. Tinham peso normal
e eram doentes. Não era só a questão do peso, esse estudo mostra isso, não é só a questão da obesidade. Tem muita gente com peso normal, sobrepeso, leve, magrinho, que tem síndrome metabólica. Tem um HDL baixo, tem triglicérides aumentado, já tem níveis de pressão aumentada. Tanto aquele obeso, que tem um padrão de incidência maior de síndrome metabólica, ele tem mais chance de ser acometido por doenças crônicas, quanto aquele magrinho de peso normal também tem. E esse é o ponto que a gente tem que ver, que muitas das vezes a inflamação crônica não se manifesta só na obesidade. Na obesidade já está bem estabelecido. Mas essa que é a questão. Muitas das vezes a inflamação crônica, que ela é assintomática, ela é sorrateira, ela não traz sintomas, ela causa e traz consequências metabólicas, hormonais, fisiológicas para o meu corpo. A base dessas doenças crônicas está diretamente relacionado à inflamação crônica. Existem outros critérios também, vamos dizer, se já aqueles não bastavam, como somente aumento da insulina, HDL baixo, triglicérides aumentado, cálculos de vesícula biliares são critérios, esteatose hepática, gordura no fígado, são critérios indiretos para também caracterizar essa síndrome metabólica, cálculos de rim, cálculos renais também caracterizam a síndrome metabólica, são patologias associadas também com essa inflamação crônica. É muito interessante, quando a gente entende esse processo, a coisa fica mais simples, a coisa fica mais clara, aonde que eu devo abordar, aonde que eu devo procurar melhorar meu nível de saúde, o que eu tenho que fazer para eu conseguir mudar. Então, na base dessa síndrome metabólica está resistência à insulina. Fica claro, todos vocês que estão me acompanhando nesse canal, aonde está a base para todas essas questões de inflamação, de síndrome metabólica, desses critérios todos, obesidade, doença crônica. É um grande diferencial que é o meu estilo de vida. É com o meu hábito alimentar, é no que eu como, é no meu padrão alimentar que eu vou mudar tudo isso. Não tem outro caminho mais seguro, mais concreto, baseado em ciência, para eu mudar todo esse curso. É impressionante esse paciente que tem síndrome metabólica, tem obesidade abdominal, está hipertenso, já tem ácido úrico elevado, esteatose hepática, HDL baixo, triglicérides aumentado. O que uma alimentação faz nesse paciente? Isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos randomizados mais atuais e são vastos, os artigos e os estudos que mostram isso. Do momento que eu entendo que a minha resistência à insulina está ligada a um aumento de carboidratos vazios na minha alimentação, eu tenho aí um foco forte, poderoso para eu mudar. Eu vou trazer aqui para vocês um estudo, um levantamento, na verdade, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que esse levantamento mostra? Que a incidência de diabetes e morte por diabetes, na Primeira Grande Guerra, diminuiu de forma exponencial. Tanto a incidência como a mortalidade na Primeira Grande Guerra diminuiu, a incidência de morte, complicações por diabetes, e foram levantar o porquê dessa diminuição absurda da mortalidade secundária a diabetes. Porque o abastecimento na Primeira Grande Guerra de açúcar e de farináceos caía quase zero. E quando terminou a Primeira Grande Guerra, observou que o gráfico da mortalidade voltou e a incidência voltou a aumentar. E pasmem vocês, voltou-se aí na Segunda Grande Guerra, que foi o hiato ali entre a Primeira e a Segunda, observou que essa incidência aumentou e que quando entrou a Segunda Grande Guerra, esse estudo mostra de forma assim, impressionante, o abastecimento de açúcar, de farináceo, também na Segunda Grande Guerra, fez também cair de forma importante as complicações, a incidência e a mortalidade de diabetes. Fica claro aqui, a gente está falando de uma doença das mais complexas, das mais sérias. Há quem diga que se você tem que perseguir, evitar qualquer de uma dessas doenças, evite o diabetes, que essa é a mais terrível de todas, ela é a base para todas as outras também. Observou que a incidência menor na ingestão de carboidratos, de pães, de açúcar naquele período da Primeira e Segunda Grande Guerra, diminuía a incidência e as complicações e a mortalidade pela diabetes. Você já conhece que eu sou um estudioso dessa parte da ciência low carb. Hoje eu consigo responder qualquer patologia através desse princípio, que é ciência. O que eu vou me alimentar, o que eu vou ingerir, o que eu vou ter de hábito alimentar vai mudar o curso para saúde ou para doença,
para inflamação ou para um organismo otimizado e saudável. A ideia desses vídeos, eu tenho gostado muito da interação dos meus seguidores, das pessoas que estão interagindo, dos ganhos que as pessoas têm. Muitos me mandam mensagem falando que teve ganhos fantásticos, perdi 10 quilos, perdi 20, perdi 18 quilos, estou dormindo melhor. Teve um amigo que falou assim: doutor, meu ronco foi embora. No momento que eu promovo saúde, que eu promovo esse entendimento, se eu sei que inflamação crônica de baixa intensidade é a base das doenças, essa gastrite, esse refluxo gastroesofágico vai embora. Eu não falei de remédio até então, estou falando de otimizar o seu organismo e tornar a sua vida mais saudável. Espero que você tenha entendido esse tema, síndrome metabólica. A gente vai voltar a falar volta e meia dela em outros vídeos, porque ela entra em outros assuntos, o tempo todo a gente vai estar falando sobre isso, porque é a gênese, é a base de todas as doenças do nosso tempo. Espero que de alguma forma vocês consigam alavancar algum ganho para vocês na sua saúde e que vocês me tragam algum resultado, compartilhem comigo, traga aí alguma dúvida também que tenha, traga uma pergunta, pode fazer que eu vou ter um carinho, eu e a minha equipe, de responder. Se gostou, dá um like aí, compartilhe, escute, repense o que eu falei, em cima de qualquer dúvida, fala comigo. Foi um prazer muito grande, espero vocês no próximo vídeo e fique com Deus. Um abraço, tchau, tchau.